Todos os caminhos levam a Roma. Capítulo 9. A vida de uma família católica. Scott. Quando os protestantes evangélicos se convertem à Igreja Católica, é frequente sofrerem uma espécie de traumatismo cultural religioso. Deixaram para trás congregações em que se canta a plenos pulmões, com uma pregação prática baseada na Bíblia, um tom conservador pró-família no púlpito, e um vivo sentido de comunidade, com várias reuniões de oração, companheirismo e estudo bíblico, durante a semana. Em contraste, a paróquia católica média é geralmente parca nestes aspectos. Embora os novos conversos normalmente sintam que voltaram a casa ao se fazerem católicos, nem sempre se sentem em casa nas suas novas famílias paroquiais. Kimberly e eu podemos experimentar isto. No entanto, lugares como a Franciscan University of Selbenvenville demonstram que as coisas não têm necessariamente de ser assim. O que mais nos impressionou durante a estadia em Selbenvenville foi precisamente a forma como se conjuga o evangélico com o católico. Refiro-me ao modo como a fé católica une o que outras religiões tendem a separar: devoção pessoal e ritual litúrgico, apostolado evangélico e ação social, fervor espiritual e rigor intelectual, liberdade acadêmica e ortodoxia dinâmica, culto entusiasta e reverente contemplação, pregação vigorosa e devoção sacramental, escritura e tradição, corpo e alma, o individual e o comunitário. Depois da conversão de Kimberly, podemos partilhar tudo isto em família. Esforçamo-nos por assistir diariamente à missa em família na universidade. Com a Eucaristia como centro das nossas vidas, somos capazes de mostrar aos nossos filhos como a Bíblia e a liturgia estão unidas, assim como o cardápio com a refeição. Os nossos filhos veem dezenas de sacerdotes e centenas de estudantes que vivem o Evangelho de um modo prático. Dar aulas a esses estudantes revelou-se uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Eles têm paixão por estudar a Escritura, por aprender teologia e por fazer centenas de perguntas difíceis. Afetuosamente chamo aos meus alunos, os meus santos esgota-cérebros. Depois da aula, procuram um modo de aplicar o que aprenderam, nos seus trabalhos e nas relações pessoais. Estou persuadido de que Deus está preparando muitos dos futuros responsáveis da Igreja Católica nesta universidade. Além do trabalho na universidade, o Senhor proporcionou-nos, a Kimberly e a mim, inúmeras oportunidades de dar testemunho. Com centenas das minhas palestras gravadas em cassetes e vídeos, a mensagem chega muito além do nosso limitado raio de ação por meio das viagens. Essas gravações circulam atualmente por muitos países. Tem-nos telefonado ou escrito do Canadá, México, Inglaterra, Escócia, Holanda, Polônia, Lituânia, Bélgica, Áustria, Austrália, Nova Zelândia, Gana, Japão, Indonésia, Filipinas, etc. E pensar que temíamos não poder voltar a fazer apostolado juntos. Tudo isto se tornou possível graças à associação com Terry Barber e a St. Joseph Communications. No período de um ano, a gravação da palestra que dei a apenas 35 pessoas em 1989, foi adquirida por mais de 35 mil. Os números ascenderam a centenas de milhares nos últimos anos. Além da gravação da minha conversão, Terry distribuiu mais de 200 gravações dos meus discursos, que abordam uma grande variedade de temas e explicam diversos aspectos da doutrina católica. Afinal, o meu pai tinha razão, e ele se encarrega de que eu não o esqueça. Assegurou-se bem de que eu soubesse como sentia-se orgulhoso do seu filho mais novo, o teólogo não joalheiro. Depois de uma longa doença, faleceu em dezembro de 1991. Foi uma das mais duras, e ao mesmo tempo das mais belas, experiências da minha vida. Durante muitos anos foi um agnóstico, mas através do sofrimento recuperou a sua fé pessoal em Cristo. Nas últimas semanas de vida, conseguimos partilhar momentos muito significativos, rezando, lendo a Escritura e falando a respeito da sua vida e do Senhor. Nunca esquecerei o privilégio que tive de segurar a sua mão e lhe fechar os olhos quando o Pai Celeste o chamou, e também nunca deixarei de agradecer a Deus ter me dado um pai terreno que me tornou tão fácil amar o Pai do céu. Uma semana mais tarde, o meu sogro, Dr. Jerry Kirk, telefonou convidando-me a acompanhá-lo a Roma no mês seguinte, a uma reunião com o Papa João Paulo II. O que faz a graça de Deus? Como fundador da RAAP, Religious Alliance Against Pornography,
Jerry tinha sido convidado por membros da hierarquia católica a dirigir uma sessão de 3 dias no Vaticano, com um grupo de cerca de 12 responsáveis religiosos norte-americanos. O cardeal Bernardin organizou a reunião, com o fim de coordenar estratégias com representantes do Vaticano para combater a pornografia em todo o mundo. No fim das deliberações, teríamos uma audiência privada com o Santo Padre, para lhe apresentar as conclusões e comentá-las com ele de forma mais detalhada. Foi assim que fui a Roma pela primeira vez. Entre as sessões pude visitar São Pedro e alguns outros lugares santos, não como turista mas como peregrino. Foi algo impressionante. Ao fim dos 3 dias, numa quinta-feira à tarde, conduziram-nos por um labirinto de corredores e acompanharam-nos a uma sala de reuniões. Enquanto estávamos ali sentados à espera da chegada do Papa, rezei intensamente. Logo que ele entrou na sala, os trâmites pareceram completar-se num instante. Quando terminamos, Jerry teve o privilégio de nos apresentar pessoalmente ao Papa. Ao chegar a minha vez, ouvi o meu sogro dizer ao meu pai espiritual: Santidade, permita-me que lhe apresente Scott Hahn, professor na Franciscan University of Steubenville. Apertei-lhe a mão, e foi tudo. O Papa passou a cumprimentar o seguinte da fila. Eu ali fiquei, todo feliz e dando graças a Deus pelo privilégio de ter estado com o meu pai espiritual em Cristo, embora apenas por breves segundos. Pelo menos pude apertar a mão ao vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, uma emoção não pequena para este antigo anticatólico. 1 hora mais tarde, os responsáveis voltaram a reunir-se na sala do Vaticano onde nos tínhamos reunido durante toda a semana. Quando entrei, ouvi uma explosão de risos vindos do lado onde se encontrava minha sogra, parada diante de uma mesa observando uma fotografia. Aproximei-me para ver. Ao chegar junto dela, pude ver uma fotografia do seu marido apresentando o genro ao Papa. Consegue acreditar? Depois de todos estes anos, por fim o teu sogro conseguiu te apresentar ao Papa. Enquanto ria ainda mais, abraçava-me carinhosamente. Que sogra tão extraordinária! Poucos minutos depois soou um telefone num escritório ao fundo do corredor. Um homem de idade veio à sala de reuniões e perguntou: Está aqui o professor Hahn? Levantei a mão para me identificar. É uma chamada para o senhor. Enquanto avançava pelo corredor, perguntava a mim mesmo quem poderia ser. Peguei no telefone e ouvi uma voz com sotaque acentuado. Poderia estar amanhã, às 7 da manhã, na capela privada de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, para assistir à Santa Missa. Ao princípio pensei que era uma brincadeira. Mas imediatamente recordei um encontro no princípio da semana com o professor Rocco Buttiglione, que se ofereceu para usar a sua influência diante do secretário privado do Papa, e conseguir que eu assistisse à missa matutina do Papa. Sim, claro que posso estar. Mas estava tão nervoso que me esqueci de perguntar os pormenores. Felizmente o cardeal Cassidy, um dos representantes do Vaticano na sala de reuniões, explicou-me o procedimento. Devia estar às 6:30 da manhã diante de certa entrada, onde um guarda suíço me acompanharia. Na manhã seguinte, depois de tentar em vão dormir, levantei-me e apanhei um táxi para a Praça de São Pedro. Cheguei com mais de 1 hora de antecedência. Dando voltas na praça, rezei o rosário e preparei-me para o que sabia ser um privilégio de toda uma vida. Conforme me tinham indicado, à hora prevista alguém veio buscar-me. Levou-me por escadas e corredores, até que me encontrei entre vários bispos e sacerdotes que se paramentavam para concelebrar com o Papa. Ali permaneci, nervoso, até que, subitamente, o secretário pessoal do Papa assomou com a cabeça à porta, olhando à volta da sala. Por fim disse: Onde está o teólogo da Universidade de Steubenville? Mal consegui entender as suas palavras devido ao sotaque. Por fim, entendi que perguntava por mim. Levantei a mão com timidez, e disse: Estou aqui. Olhou-me e inclinou a cabeça. Muito bem, eu lhe direi. Não fazia a menor ideia do que se tratava, mas senti-me observado por todos os prelados estrangeiros que olhavam para mim e se perguntavam: quem é este tipo? E que cargo ocupa? Momentos depois fui conduzido pelo corredor a uma pequena capela privada. Assim que entrei, notei que o Papa João Paulo II já ali se encontrava no seu genuflexório,
orando diante do tabernáculo. Ajoelhando-me a pouca distância, pedi ao Senhor a graça especial de unir o meu coração ao do meu pai espiritual ao renovar a aliança pela celebração do sacrifício de Cristo na missa. Quanta reverência e amor manifestava o Papa em cada parte da liturgia eucarística. Não me lembro de ter sentido nunca antes tão vivamente a realidade da presença de Cristo. Ao terminar a missa, conduziram-nos ao vestíbulo da capela, enquanto o Santo Padre permanecia no seu genuflexório em ação de graças. Fui o último a sair e não consegui resistir à tentação. Detive-me, ajoelhei-me uns quantos passos atrás dele e rezei, ali a sós com o Papa, durante quase meio minuto, até que ouvi passos aproximando-se apressadamente em direção à capela. Como suspeitei, tinham contado as pessoas e notado a falta de alguém. Pus-me de pé, precisamente quando o secretário pessoal do Papa entrava na capela. Guiou-me com amabilidade e firmeza à sala onde o Papa se reuniria conosco dentro de poucos minutos. Enquanto esperávamos, rezei e antevi o que ia fazer. Nisto entrou o Papa. O que mais me impressionou imediatamente foi ver como parecia agora mais desperto e enérgico, imediatamente depois da missa, em comparação com o ar de cansaço que notara no seu rosto no dia anterior à tarde, durante a audiência privada. Parecia vivamente interessado em cada um dos que ia cumprimentando. Tratava cada um como se fosse a única pessoa na sala. Olhava-o diretamente nos olhos e escutava atentamente antes de falar. Chegou a minha vez. Avançou para me saudar, e como eu lhe estendi os 2 braços, nos abraçamos. Entreguei-lhe então um exemplar, belamente embrulhado, das minhas gravações intituladas Respostas às Objeções Mais Comuns, juntamente com um envelope com uma carta pessoal e 2 cheques, como manifestação de amor e respeito da parte das famílias Barber e Ram. Olhou-me nos olhos e disse: Deus te abençoe. Você é que é o professor de teologia da Universidade de seu Benvenville. Sim, Santo Padre, sou eu. Por favor, transmita as minhas saudações e bênçãos à comunidade de seu Benvenville. Santo Padre, o meu pai natural acaba de morrer no mês passado, e agora o meu Pai Celeste abençoa-me com o privilégio de encontrar-me com o Senhor, o meu Pai espiritual. E abraçamo-nos pela 2ª vez. Olhou-me intensamente e disse: Sinto que o seu pai tenha falecido. Deus o abençoe. Rezarei por ele. O meu coração saltou ao recordar imediatamente aquela linha da Escritura: tudo que atares na terra será atado no céu. Depois, expliquei-lhe brevemente, num minuto apenas, toda a minha peregrinação espiritual de pastor presbiteriano, anticatólico, que se convertera ao catolicismo apenas 6 anos antes. Ele ouviu atentamente antes de me dar outro aperto de mão, uma bênção e 1/3. Ao sair da presença de João Paulo II ungido pelo meu Pai Celeste e o meu irmão mais velho que pastoreia a família da Aliança de Deus na Terra, tive a forte sensação de que Deus me dizia: Scott, o melhor ainda está para vir. Kimberly. 6 semanas depois de ter sido recebida na Igreja Católica, o nosso filho mais velho, Michael, fez a primeira comunhão. Era católica há muito pouco tempo, e senti que o meu coração estalava de alegria. Não consigo imaginar o que sentirão esses pais, que, tendo nascido católicos, sonharam ter um filho e levá-lo à mesa do Senhor para a primeira comunhão. Já tivemos a oportunidade de levar também o Gabriel, e esperamos com impaciência a chegada desse dia especial para Hannah. As preocupações do meu coração foram sempre estas. Primeiro, espero que a festa do Cordeiro Pascal do céu seja mais importante do que a festa terrena que se lhe segue. E em segundo lugar, procuro que a atenção esteja mais centrada na presença de Jesus na Eucaristia do que nos presentes que as crianças vão receber a seguir. Um dia, durante a consagração, Scott inclinou-se e disse-me: Consegue imaginar o que devem pensar os anjos? A pergunta levou-me a pensar em realidades que não tinha tido em conta antes. É verdade que os anjos estão presentes na liturgia, mas não recebem o Senhor. Devem contemplar com espanto e respeito o incrível amor que o Pai Celeste tem por nós, enviando Jesus à Terra para assumir a humildade da natureza humana, para entregar a sua vida em sacrifício por nós, e finalmente para nos alimentar com a oferenda gloriosa e ressuscitada do seu corpo e sangue. Que magnífico mistério! Jejuar na hora anterior foi também uma boa experiência,
pois é uma pequena mortificação. Há sempre poucas na minha vida, que me recorda a necessidade de ter fome de almas. A mudança para seu Benvenville foi uma grande bênção. Encontramos muitos amigos maravilhosos na universidade e na comunidade. Temos mais de 40 famílias no nosso grupo de apoio à educação em casa, chamado Coração de Maria. E os estudantes da universidade foram para os nossos filhos um grande reforço do nosso próprio compromisso com o Senhor. Em que é que mudou a nossa vida? O meu coração está cheio da bondade do Senhor e dessa alegria da minha salvação, que durante 5 anos queria sentir, e não conseguia. Creio que poderia resumir tudo em 3 frases: unidade restaurada, apostolado renovado e família revigorada. A unidade entre nós foi restaurada. Temos novamente fortes convicções em comum, até mais profundas agora, depois de tudo aquilo por que passamos. Fico encantado ouvindo os ensinamentos de Scott. Em lugar de me impacientar durante as suas aulas sobre a Bíblia, realmente aproveito. Participamos juntos na missa, habitualmente na Franciscan University, unidos a um grupo de fiéis comprometidos que amam o Senhor e querem partilhar fielmente o seu amor por Ele. Antes, as crianças notavam a nossa desunião, embora não falássemos muito das nossas divergências diante delas. Mais do que um grande alívio, os nossos filhos experimentaram realmente a nossa alegria por estarmos de novo tão profundamente unidos. O nosso apostolado renovou-se enormemente. Alguns sonhos morreram, mas Deus os renovou superabundantemente. Em casa, temos tido muitíssimas ocasiões de oferecer hospitalidade. Anualmente almoçam conosco mais de 300 pessoas. Além disso, hospedar em casa estudantes da universidade, que mudam de um semestre para o outro, tem sido uma nova aventura para nós, a aventura de viver numa família ampliada. E a enorme sala de estar de nossa casa acolhe todas as semanas grupos de 20 a 50 pessoas nos cursos bíblicos que damos, Scott e eu. Ambos começamos também a dar palestras juntos, durante as viagens, e temos tido o privilégio de nos reunirmos, e partilhar a fé, com tantos católicos maravilhosos, comprometidos e maduros, por todo o país. A difusão das gravações através da St. Joseph Communications possibilitou que a nossa mensagem chegasse muito mais longe do que nós com as viagens. E o permanente apostolado do telefone e do correio pôs-nos à prova até o limite do nosso tempo e energia. E pensar que cheguei a achar que todas essas formas de apostolado estavam perdidas para sempre. O Senhor tinha o seu tempo para fazer revivê-las. A nossa família revigorou-se graças aos novos canais de graça agora à nossa disposição, a confissão regular e a Eucaristia quase diária. Tivemos a alegria de aprender o calendário litúrgico, com a observância da abstinência, advento, quaresma e sextas-feiras, e com a alegria das festas, além dos aniversários e do Natal, celebramos os dias dos nossos santos e os aniversários de batismo. Ao conceber o meu primeiro filho já como católica, sabia que todas as manhãs, ao receber a Eucaristia, o meu bebê era alimentado e nutrido pelo próprio Senhor. Depois dos abortos espontâneos, não tinha certeza de conseguir levar a gravidez até o fim, mas tinha certeza de que todos os dias podia levar essa pequena vida à presença de Jesus e receber a bênção do sacerdote. Pela primeira vez, pus também os santos do céu a trabalhar, pedindo-lhes que intercedessem pelo meu filho. Que grande alegria foi dar à luz Jeremiah Thomas Walker no dia 3 de julho de 1991, e batizá-lo em princípios de setembro. Foi uma enorme alegria para nós, e uma ponte com a minha família de origem, que o meu pai participasse no batismo. Até o dia em que fui recebida na igreja, nunca tínhamos ido à missa diária em família, agora, é o centro do nosso dia. Recebemos a bênção de muitos sacerdotes que passam por seu Benvenville e celebram a missa. A pergunta mais comum de Hannah, surpreendida ao ver tantos sacerdotes, é: e esse, também é meu pai? Apreciamos a tradição evangélica, na qual as pessoas cantam e rezam com todo o entusiasmo. Por isso, um dos elementos do culto que a nossa família mais apreciou na Franciscan University é a forma como a Assembleia participa. Como Scott costuma dizer, se a missa não te leva a cantar, que outra coisa o fará? Embora nem sempre seja fácil, é muito bom que toda a família participe na missa.
É um bom momento para a proximidade física e para falar com as crianças sobre o Senhor. Embora às vezes pareça que a graça recebida se esgota ainda antes de terminar o cântico final, por causa das distrações, sempre é melhor levá-los à presença de Jesus, do que deixá-los lá fora. No fim da missa costumamos ter o que chamamos o nosso santo amontoamento. Juntamo-nos todos e elevamos uma oração de ação de graças em família. Sinto-me muito agradecida pela unidade da nossa família sob a orientação espiritual de Scott. Que doce é sentir-se em casa na Igreja Católica. E que grande privilégio foi poder refletir sobre as nossas vidas e dar testemunho de como o Senhor guiou os nossos passos para Ele e para a sua Igreja. Certamente, como diz o salmista, fez memoráveis as suas maravilhas, o Senhor é clemente e compassivo, Salmo 111:4. Que o Senhor, pela sua abundante misericórdia, nos faça todos capazes de nos entregarmos cada dia mais a Ele. Conclusão. Apelo aos católicos para serem cristãos bíblicos, e vice-versa. Já contamos a nossa história. Para terminar, queremos dar graças a Deus pela sua graça e misericórdia. Brevemente, queremos ainda partilhar o desafio que Deus nos fez através da sua palavra. Aos nossos irmãos e irmãs católicos queremos animá-los e motivá-los a conhecerem melhor a fé católica, que lhes foi confiada como um patrimônio sagrado. Para seu próprio bem e para o bem dos demais, estudem-na, para saber aquilo em que acreditam e por que acreditam nisso. Peguem na Sagrada Escritura e leiam diariamente. É a inspirada e infalível palavra de Deus escrita para vocês, como a Igreja Católica ensinou sistematicamente ao longo deste século, especialmente no Concílio Vaticano II. Acreditem nela. Partilhem-na. Usem-na para fazer oração. Memorizem-na. Mergulhem nela, como numa piscina. Aprendam-na bem, para poderem vivê-la mais plenamente, e partilhá-la com maior alegria. Esse é o caminho para tornar a fé contagiosa. Precisamos de mais católicos contagiosos. Além da Bíblia, tenham também um exemplar do Catecismo da Igreja Católica e leiam-no integralmente do princípio ao fim pelo menos uma vez. É indispensável para pôr em prática os ensinamentos do Vaticano II. É, na verdade, a chave do concílio. E uma vez feito isto, por que não ler também os documentos do Concílio Vaticano II? Vocês têm esses documentos, não é verdade? Podem dedicar algumas semanas a se refrescarem com o verdadeiro espírito do concílio, tirado diretamente dos seus textos. O Vaticano II dirige um apelo à renovação, mas a resposta a esse apelo se atrasou. Não demorará que os católicos normais e correntes, como vocês e como eu, deem este passo fundamental. Na realidade não é assim tão difícil, qualquer cristão corrente pode fazê-lo. A mensagem mais importante do Vaticano II é a chamada universal à santidade. Basicamente isto significa que todos, não só os padres e as freiras, estão chamados a ser santos. Isto requer que cada um dê a máxima prioridade à oração, e oração diária. Como norte-americanos, costumamos achar que estamos excessivamente ocupados para ter vida interior e para crescer nela, mas, como católicos, sabemos que isto é absolutamente essencial, mais do que todo o restante. Façam um plano de vida pessoal que inclua a oração. Pode parecer fácil, mas às vezes é realmente difícil, embora nunca tão difícil como uma vida sem oração diária. O fundamento da vida cristã de um católico devem ser os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Não podemos fazer as coisas sozinhos. Cristo sabe disso, por isso instituiu os sacramentos, para nos dar a sua vida e poder divinos. Temos que estar atentos para não participarmos nos sacramentos de modo inconsciente ou distraído. Não são meios mágicos ou mecânicos para nos fazerem santos sem a nossa fé e esforço pessoal. Um católico não pode estar na missa como um automóvel que passa pela lavagem automática. As coisas não funcionam assim. A graça não é algo que fazem em nós, é sobretudo a vida sobrenatural da Trindade enxertada profundamente nas nossas almas, para que Deus possa fazer a sua morada em cada um de nós. É a aliança que estamos chamados a viver como irmãos e irmãs na família católica de Deus. Cristo é o alimento das nossas almas, não façamos dieta. Os católicos que cultivam a oração,
o estudo e uma vida baseada nos sacramentos, devem também ser apóstolos mais ativos no lugar onde se encontram, em casa, no trabalho, no mercado, mas principalmente na família e entre os amigos. Nos últimos anos a Igreja Católica perdeu literalmente milhões de fiéis, que passaram para confissões ou congregações fundamentalistas e evangélicas. Este fato oferece novas e estimulantes oportunidades, não só de convencer ex-católicos a voltarem à Igreja, mas também de mostrar aos não-católicos a nossa fé como ela é realmente, baseada na Bíblia e cristocêntrica. Temos de reconhecer, muitos cristãos não-católicos fazem que nos sintamos envergonhados. Com a Bíblia na mão e o seu grande zelo pelas almas, fazem muito mais com menos meios, do que muitos católicos, que têm a plenitude da fé na Igreja, mas que estão raquíticos e adormecidos. Partilhamos com os outros cristãos muito da verdade que a Bíblia ensina sobre Cristo, mas a eles falta-lhes nada mais e nada menos do que a presença real de Cristo na Eucaristia. Para falar de modo simples, eles estudam o cardápio enquanto nós desfrutamos da refeição. E com demasiada frequência nem sequer conhecemos os ingredientes, pelo que não podemos partilhar a receita. Será que Nosso Senhor pede demais aos católicos, quando nos diz que façamos mais, muito mais, para ajudar os nossos irmãos separados a descobrirem no Santíssimo Sacramento o Senhor que tanto amam? Se não o fazemos nós, quem o fará? Queremos também partilhar este desafio com os nossos irmãos e irmãs em Cristo que não são católicos. Com amor e respeito, damos testemunho da fidelidade do nosso Deus à sua aliança, o qual ao longo das épocas gerou a grande família da Igreja, una, santa, católica e apostólica. Paulo refere-se a esta Igreja como o lar de Deus, que é a coluna e fundamento da verdade, 1 Tim 3:15. É outro modo de dizer que a família de Deus foi estabelecida e capacitada divinamente para manter a verdade revelada. Deus gera a sua família numa única Igreja. Um pai é glorificado pela unidade da sua família, um homem é desgraçado quando tem os filhos desunidos. A unidade real significa identidade de vida que se experimenta na unidade da fé e da prática. Tudo isto se aplica à Igreja de Deus, um Pai Santo é capaz de preservar a sua única família santa, e isto foi o que fez com a Igreja Católica. É desta Igreja que Cristo fala, construirei a minha Igreja. Não é a tua Igreja nem a minha, é a de Cristo. É Ele o construtor, nós somos apenas instrumentos. Engrandecer a Igreja não é desprezar o Senhor. A Igreja Católica é obra dele. Reconhecer a grandeza da Igreja Católica, a sua autoridade divina e testemunho infalível é nada mais nada menos do que enaltecer a obra redentora de Cristo. Consequentemente, rejeitar a autoridade e desprezar o testemunho da Igreja mesmo que isso se faça por um mal-entendido zelo pela exclusiva honra de Cristo, é desafiar a Ele e a plenitude da sua graça e verdade. A duras penas, Saulo aprendeu esta lição. A Igreja Católica é chamada também o corpo místico de Cristo, o Espírito Santo é a sua alma. Um corpo sem alma é um cadáver, uma alma sem corpo é um fantasma. A Igreja de Cristo não é nenhuma coisa nem outra, mas dificilmente se poderá chamar um corpo se carecer de unidade visível. Se assim não fosse, Paulo não lhe teria chamado o corpo de Cristo, mas simplesmente sua alma. Mas a alma está feita para dar vida ao corpo, não para andar flutuando sem ele. Quando a alma cumpre a sua missão, todas as partes e os membros do corpo estão vivos e saudáveis. Dentro da Igreja Católica, estas partes e membros chamam-se santos. Os santos irradiam a vida do Espírito Santo no corpo de Cristo. Este é, portanto, o propósito do Espírito Santo, manter o corpo visível de Cristo vivo na verdade e na santidade. Isso é o que tem sido feito ao longo de 2000 anos, isto chama-se Igreja Católica. Não é, portanto, por acaso que no símbolo dos apóstolos estes dois elementos estão tão intimamente conectados, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No centro dessa visão católica está a Trindade. Deus é uma família eterna de 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A aliança é o que nos capacita para participar na sua própria vida divina. Para nós isso significa nada mais nada menos do que a participação familiar como filhos de Deus na comunhão interpessoal da Trindade. Isto é o que os católicos chamam graça, graça santificante. Este elevado conceito da graça é a base de cada uma das crenças católicas. Quer se trate de Maria, do Papa,
dos bispos, dos santos ou dos sacramentos, tudo se torna possível pela graça de Deus viva e ativa. A graça divina é o modo como Deus conduz a nossa natureza caída mais além de si mesma. A palavra-chave aqui é além de não contra, já que a graça não destrói a natureza, mas constrói sobre ela, para curar, para aperfeiçoar, e para elevar, de modo a poder partilhar a vida de Deus. Chamar a Igreja Católica de família de Deus não é então uma afirmação metafórica, é uma asserção metafísica. É na realidade o mistério da nossa fé. É verdade que Jesus Cristo quer ter uma relação pessoal com cada um de nós como nosso Salvador e Senhor. Mas quer muito mais do que isso, quer-nos em aliança com Ele. Eu posso ter uma relação pessoal com o vizinho do lado, mas isso não significa que ele queira que partilhe a sua casa. Do mesmo modo, César Augusto proclamou-se a si mesmo Senhor e Salvador de todos os seus súditos, mas não morreu numa cruz para que eles pudessem ser seus irmãos e irmãs. Jesus Cristo nos quer na nova aliança que estabeleceu por meio da sua carne e do seu sangue, a mesma aliança que ele renova na Sagrada Eucaristia. Quando o seu sacrifício por nós se renova no altar, reunimos-nos à mesa familiar para a refeição sagrada que nos une. Jesus quer que conheçamos não só o Pai e o Espírito Santo, mas também a sua bendita Mãe e todos os seus irmãos e irmãs santificados. Deseja também que vivamos de acordo com a estrutura familiar que estabeleceu para a sua Igreja na terra, o Papa e todos os bispos e sacerdotes a ele unidos. Regressem a casa na Igreja fundada por Cristo. A ceia está preparada, e o Salvador chama: eis aqui que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. AP 3, 20.